Sejam todos bem-vindos, pessoal. A gente conversa muito aqui nos nossos canais sobre transtornos do neurodesenvolvimento. E eu observo nos comentários uma necessidade de estar aqui hoje conversando com vocês para que haja um entendimento maior sobre, primeiramente, o que é um processo do neurodesenvolvimento, para depois a gente entrar nas características dos transtornos relacionados ao neurodesenvolvimento. Nós temos alguns quadros que pertencem aos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos causas que levam ao transtorno do neurodesenvolvimento. E o que eu venho observando é que existe uma dúvida muito grande e até afirmações incorretas relacionadas ao transtorno do neurodesenvolvimento. Então esse vídeo ele tem por finalidade trazer para você um esclarecimento maior, tá? Uma informação maior. Então vamos lá. O processo do neurodesenvolvimento, ele tem um alicerce essencial e sólido, que é formar e desenvolver o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico de uma criança da concepção até essa maturação em torno do seu segundo ano de vida. Então, no momento da concepção, nós vamos começar a formar o tubo neural. E a partir desse tubo neural, nós vamos ver um processo de desenvolvimento dessa estrutura do sistema nervoso. Primeiramente, esse feto ele vai passar por um processo de neurulação. Esse processo ele dura até a terceira, quarta semana de gestação. Da quinta semana à 20ª semana, nós vamos ter uma proliferação celular. Da 12ª semana à 24ª semana, nós vamos ter migrações neurais, estruturando diferentes estruturas e áreas desse sistema nervoso central. Depois nós vamos passar por um processo de diferenciação e de organização desse sistema nervoso central. E vamos fechar o processo gestacional com a mielinização. Então, esse bebê nasce com o seu cérebro estruturado, que começou lá com um tubozinho neural, coluna vertebral, as estruturas anatômicas desse cérebro, e a partir do momento do nascimento, a criança vai continuar maturando o seu processo de mielinização, ela vai passar por um processo de sinaptogênese intensa, tá? Maturando cada vez mais, vai passar pela poda sináptica, e a partir do nascimento, e isso se intensifica muito nos 2 anos de idade, essa neuroplasticidade que tanto se fala acontece. Ela se dá do nascimento em diante, tá? Isso é um desenvolvimento do neurodesenvolvimento tido como, entre aspas, normal. Por que normal? Apesar de eu não gostar muito dessa palavra. Porque ele é um processo que começa na concepção, ele continua no pós-nascimento, ele matura ao longo dos primeiros 2 anos de idade dessa criança e ele vai dando sequência depois ao longo da vida, sem nenhum tipo de intercorrência, sem nenhum tipo de estimulação que provoque uma modificação para a formação e o desenvolvimento dessa estrutura do neurodesenvolvimento. Quando nós temos um feto que está na gestação, um bebê, ao nascer,
ou um bebê pós-nascimento que passa por algum tipo de intercorrência, nós vamos ter uma afetação no processo do neurodesenvolvimento. Quais são essas afetações? A primeira delas já está na concepção, ela é genética, tá? Nós vamos ter a união de dois grandes elementos, que é o cromossomo masculino e feminino, que se juntam e que vão formar esse feto. Nessa composição pode acontecer algum tipo de estruturação genética que venha afetar o processo do neurodesenvolvimento. Essa é uma delas. A segunda, quando no processo de gestação a criança ela passa por algum tipo de processo de doença infecto-contagiosa, normalmente vinda da mãe que está fazendo a gestação, ou ela é exposta a algum tipo de processo de contaminação por intoxicação. Essa intoxicação ela pode ser por produtos do dia a dia, pode ser por drogas ilícitas e pode ser também por medicamentos. Um terceiro bloco são as intercorrências de parto, tá? Quando existe algum tipo de fenômeno que acontece no momento do parto que vai provocar alguma lesão nesse sistema nervoso central em formação. Ou pós-parto, quando essa criança ela então passa por algum tipo de doença, algum tipo de tratamento intensivo com determinados tipos de medicamento, quando faz uma anóxia, enfim. Eu estou criando aqui alguns cenários que podem estar afetando e implicando na formação e no desenvolvimento desse sistema nervoso central. Formação, partes anatômicas, quando essa criança em gestação ou parto ou pós-parto, ela vai ter algum tipo de lesão que vai afetar a estrutura anatômica ou alguma estrutura anatômica desse sistema nervoso central. Ou fisiológica, neurofisiológica, provocando algum tipo de alteração nas conexões e nos neurotransmissores que levam ao funcionamento desse sistema nervoso central. Então, eu vou fazer aqui um comparativo muito simples, tá? Você tem esse elemento caminhando numa determinada direção. Quando existe um fator externo que afeta esse elemento, é como se ele saísse da rota e ele passa a caminhar numa outra direção. Então, essas afetações que eu estou mencionando para vocês, que podem acontecer ao longo da formação e do desenvolvimento desse sistema nervoso central de uma criança, ela pode, e de maneira muito comum, ela vai levar a um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí que eu quero entrar. Nós estamos falando de uma estrutura altamente complexa, que é o cérebro. Nós estamos falando de vários componentes que se interligam e que se comunicam. Então, quando há esse transtorno do neurodesenvolvimento, nós podemos ter sim uma afetação em várias dessas estruturas que se comunicam e, consequentemente, um prejuízo maior desse sistema nervoso central. Assim como nós podemos ter uma área específica lesionada, que não afete outras regiões do sistema nervoso central, porém, essa área específica, quando lesionada, ela vai interromper ou alterar a comunicação com outras várias áreas do sistema nervoso central, provocando o transtorno do neurodesenvolvimento. E quando nós falamos desse transtorno do neurodesenvolvimento,
necessariamente, e não é comum, de nós estarmos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento isolado. É muito comum nós termos associados transtornos diferentes do neurodesenvolvimento em virtude dessa complexidade. E aí vem aquela questão assim, nossa, mas o meu filho tem uma deficiência intelectual e dizem que é autismo. Gente, pode. A deficiência intelectual, ela pode estar associada a um autismo. O autismo pode estar associado a um TDAH. E assim por diante. Por quê? Porque nós estamos falando de um órgão complexo e muito mais do que complexo. Nós estamos falando de um órgão que se interliga, que se comunica. E por isso que é passível. É muito comum pais de crianças que têm áreas lesionadas falarem, nossa, mas o meu filho tem essa lesão, é isso que ele tem. Sim, essa lesão, inclusive, ela pode ser definida como um diagnóstico primário, um diagnóstico essencial dentro da região do cérebro. Agora, essa lesão, ela pode levar a uma deficiência intelectual, a um autismo, a um TDAH, como comorbidade, como consequência desta neuropatia provocada. Então, assim, nós estamos falando de uma complexidade, nós não estamos falando de uma coisa isolada, de uma situação simples, nós estamos falando de uma estrutura que naturalmente se comunica com todas as demais estruturas do sistema nervoso central. Quando nós temos uma criança, desde uma questão genética, não teve nenhuma intercorrência nem de gestação, nem de parto, nem de pós-parto. Quando nós temos uma criança que viveu algum tipo de trauma, algum tipo de situação na gestação, no parto ou no pós-parto, essa criança ela precisa, e aí é que vem a solidez e a fundamentação, ela precisa ter uma intervenção multiprofissional, porque este cérebro ele precisa ser avaliado em todos os segmentos. Então é a criança que precisa ter um médico neurologista para avaliar essa questão estrutural de formação e de conexão desse sistema nervoso central. É a criança que precisa ser avaliada com critério no seu processo de inteligência, no seu processo neuropsicopedagógico, no seu processo psicomotor, tá? Para que toda esta visão multiprofissional ela possa identificar como que o processo qualitativo dessa estrutura de sistema nervoso central está atuando, o que está preservado, o que não está preservado, para então se definir efetivamente qual é a situação de processo de neurodesenvolvimento ocorrida e que gerou eventuais transtornos. Entendeu? Então, gente, eu vou ficar à disposição de vocês, o tema é super amplo. No final aqui do vídeo, eu estou deixando uma imagem sobre esse processo de formação e de desenvolvimento do sistema nervoso. E eu acho que nós precisamos conversar sobre isso para saber efetivamente aquilo que acontece com as nossas crianças, tá bom? Um grande abraço para vocês.